Hoje a intenção é falar um pouco de técnicas, né, para se manter seguro e ágil ao mesmo tempo, para que uma coisa não impacte na outra. Tá? Então, eu sou o Alexandre, eu cuido da parte de Open Source na Oracle, na América Latina. E aqui está o Osmar, é do meu time, ele fica focado no Brasil especificamente. Tá? Bom, para dar uma esquentada, né, eu estava olhando o Fórum Econômico Mundial, esse último relatório que teve agora em 2018, ali estão os riscos, por probabilidade, que os CIOs mais se preocupam, né, para os próximos anos. Então, a gente vê ali que o número 5 é cyberataque. Né? Então, isso é um tema que vem ficando cada vez mais quente, por várias situações. Já sempre foi muito fácil, né, cyberataques com a TI tradicional. Agora, com computação em nuvem, IoT, Cloud Native, uma série de sopa de letrinhas que surgiu por aí, que é uma tecnologia em uso exponencial, a segurança tem que ser levada de maneira exponencial também, né, e muito mais ágil do que a gente já vem levando. E se a gente avaliar, por impacto, ou seja, de fato, aquilo aconteceu e qual que é o impacto que aquilo causaria. O cyberataque está em 7º. Né? E se a gente interconectar isso, por exemplo, um cyberataque em massa com alguma coisa causada pelo ser humano para prejudicar, não sei, a natureza, por exemplo, ou estourar uma barragem, algo do tipo, então você potencializa o problema. Porque você faz em massa, né, e você pode causar desastres naturais enormes. E se a gente avaliar também alguns números, desde 2017, dos reportados, tá, são 1.765 incidentes que aconteceram só no ano de 2017, tá, com vazamento de 2 bi em registro de dados, né, 2 milhões, desculpa, 2 milhões e 600. Então, você tem isso acontecendo ao redor do mundo. Né? O Brasil vai começar a reportar isso por conta da LGPD, está se adequando. Né? E como tem empresas também da Europa que estão aqui, você vai acabar tendo muito reporte de incidentes acontecendo nos próximos anos. Então, só para dar mais um panorama também, hoje é muito fácil você, por exemplo, com $1.200, conseguir ter acesso aos dados de seguro de vida de alguém. Tá, na Dark Web, tem vários mecanismos que você pode usar para obter dados. Né? Você pode, com $15, conseguir 10 mil seguidores falsos no Twitter. Né? Então, você tem, virou uma indústria, praticamente, a indústria de hackers, né? Vamos colocar assim. E só em 2017, a gente teve ali um prejuízo na casa dos bilhões, 600 bi. Né? Prevê-se que até 2021 vão ser 6 trilhões. Tá, isso só em 2017. Agora, olha só que interessante, que em 2018, só no primeiro semestre, foram quase 1.000 incidentes de segurança e já são 3.300 milhões de registros roubados no primeiro semestre de 2018. Então, já está crescendo aí em larga escala. Né? E aí, os principais setores sob ataque. Né? A gente vem aí com educação, saúde, serviços financeiros e governo. Se a gente olhar, por exemplo, os recentes, né, a gente pega ali, por exemplo, a Equifax. Alguém deve, com certeza, ouvir falar da Equifax, que vazou, né, mais de 143 milhões de registros de usuários, com security number deles lá nos Estados Unidos, enfim. Ali tem, por exemplo, outro incidente na Turquia, Receita. E alguma coisa aconteceu no Brasil, certamente, só não foi divulgado. Tá? E se a gente avaliar... Acho que está passando rápido aqui. Bom, isso. E aqui são alguns vetores típicos, né? Engenharia social, credenciais roubadas, exploração de CVEs, né? Vulnerabilidade no sistema operacional, no banco, enfim, no que você tem ali nos seus sistemas. Negação de serviço, falha em configuração, ou seja, tem falha humana, tem falha em processo, tem alguma coisa maliciosa, um atacante do exterior, de fora da sua rede. Né? Então, esses aí são alguns vetores típicos de ataque. E o interessante é que, nessa pesquisa feita até pela Vodafone,
desculpa, pela Verizon, 74% das empresas demoravam até 3 meses para atualizar seus sistemas. Ou seja, eu tenho uma janela de 3 meses onde as falhas de segurança podem ser exploradas, seja ela qual for, né? E também tem outra que diz o seguinte, que várias CVEs que foram descobertas e publicou-se uma correção em 2015, até hoje pode ser explorada, né? Tem uma do Heartbleed, que foi para o OpenSSL, por exemplo, que você pode ter certeza, tem vários sites aí que são vulneráveis ao Heartbleed e não se atualizou, né? Então, assim, é uma preocupação e uma coisa que é interessante também, segue-se um lema, né, de, olha, se não está com defeito, não vamos corrigir, né? Então, assim, se você tem um sistema operacional que seja um banco, está funcionando, existe uma cultura de não atualizar porque simplesmente está funcionando, né? Então, assim, é uma cultura que a gente vai ter que mudar, e aí a gente vai ter que utilizar recursos de gerenciamento avançado, inclusive uma coisa que a Oracle está investindo muito é em inteligência artificial, ou seja, porque os ataques de segurança estão ficando mais inteligentes. Não é mais algo de um para vários, são vários para um, né? Ou seja, eu tenho vários vetores de ataque, eu tenho uma inteligência artificial, eu tenho bots trabalhando para atacar um determinado cliente, né? E se você, por exemplo, for na Dark Web também, você consegue também pagar para algum lugar remoto aí no mundo para fazer uma negação de serviço no seu concorrente. Você paga alguns dólares e você desativa o site da sua concorrência. Então, assim, as formas de você atacar são várias e você tem que se proteger, né? Por isso que a Oracle agora, vocês devem ter visto também, lançou o banco autônomo justamente pensando nisso, porque ele se atualiza, independente do DBA estar administrando o banco ou não, o banco já se atualiza, tá? Eu vou mostrar uma outra feature aqui também na camada de sistema operacional, que também tem o mesmo objetivo, deixar o SO o mais seguro possível, independente do administrador, tá? E como tudo hoje roda em Linux, né, então é bem interessante. A gente vai mostrar uma demo para vocês disso acontecendo na prática. Então, para justificar essa burocracia, desse tempo que se leva, ou às vezes nem se atualiza, se põe a culpa na burocracia, né? São várias áreas, tem gerência de mudança, não tem como ser agora, vai ser na próxima semana, porque agora está rodando folha de pagamento. Então, sempre existe uma desculpa, né? Então, a burocracia fica, você vai agendar a janela, vai desligar o sistema, vai ter DBA, vai ter alguém da aplicação, você vai ter muita gente envolvida no processo para atualizar alguns sistemas no seu ambiente. Então, se você já se acostuma num processo mais ágil, mais fácil de aplicar essas correções, desde quando você desenvolve até você levar para a produção, cria-se uma cultura voltada para a segurança, que é o que a gente precisa no final das contas. Eu vou mostrar um case de uma empresa que, por questões de processo, por questões de falta de alguma ferramenta ou outra, perdeu um valor financeiro de mercado de um dia para o outro, tá? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Só um detalhe. A burocracia também, ela te leva a 2 caminhos, né? Aquela burocracia da TI. Ou você não atualiza e você está ali exposto a uma falha de segurança, né? Ou você atualiza muito e seus sistemas não têm alta disponibilidade, não são distribuídos, não são baseados em microserviços, não são resilientes o suficiente. E aí você fica naquela camisa de força, né? Porque se você atualiza, você vai ter uma indisponibilidade no seu ambiente, vai perder dinheiro por consequência. Se você não atualiza e algo de ruim acontece, você pode perder mais dinheiro ainda, né? Então, só para vocês terem uma noção, a Delta, com 5 horas, num caso que aconteceu, parada, né, os seus sistemas que controla pouso e tudo, das aeronaves, perdeu 150 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro, por 5 horas. Então, cada business vai ter ali o seu, quanto que vale 1 minuto e 1 hora, né? Então, isso passa pela cabeça de todo mundo. Por isso que a gente junta a burocracia
com esse tipo de situação, ninguém quer meter a mão nos sistemas porque pensa, olha, se eu atualizar posso ter problema, eu não vou atualizar, deixa assim, está funcionando. Eu tenho firewall, eu tenho VLAN, eu tenho certificado disso, eu tenho aquilo outro. E aí esquece que a segurança ela é perimetral de fora para dentro e na TI cada camada tem que estar protegida. Né? Então, se eu protejo o SO, protejo o banco, protejo a aplicação, protejo tudo que está na stack, eu dificulto muito a vida de quem está tentando explorar alguma vulnerabilidade. Quem aqui mora em condomínio? Você deixa a porta de casa aberta só porque sabe que tem um muro ao redor do seu condomínio? Não, né? Então, o que aconteceu nessa empresa aqui, é um caso público, só você ir no Google, é a Equifax. Ela... Só um pouquinho antes. Então, existem 3 pilares de proteção que aí a Equifax pecou em alguns. Tá? Então, a gente pensa em pessoas, então tem a questão cultural da empresa, tem os processos, são ágeis, são engessados, não são. O RH treina, existe uma cultura de treinamento do próprio RH quanto à segurança. A plataforma ela te provê a tecnologia necessária para você atualizar de uma maneira mais ágil possível, sem prejudicar o ambiente e, óbvio, os dados. Né? Então, se a gente avaliar, por exemplo, a Equifax, é uma boreal de crédito que assim, é centenária, essa empresa. Tá? Então, por conta de uma atualização que eles não fizeram no Apache, foi para um módulo de struts lá no Apache, eles sofreram um ataque onde vazou... Está passando... o pointer está meio que indo e voltando sem clicar, mas eu vou controlando aqui. Então, basicamente, eles não atualizaram. Na verdade, eles nem sabiam onde o Apache estava instalado. Esse era um outro problema. Eles sabiam que usavam Apache, eles sabiam que tinham que atualizar, mas não sabiam nem onde estava instalado. Tá? E assim, a gente pensa que okay, não, beleza, semana que vem eu atualizo, eu dou um jeito. Né? E aí aconteceu a falha, e os executivos da empresa foram todos demitidos. E eles estão tendo que ir no Senado americano se justificar por que vocês deixaram isso acontecer. E tem toda uma questão de ações aí envolvidas, os investidores também vão em cima. Né? Por que uma falha tão boba aconteceu numa empresa tão grande? Tá? Então, basicamente foi isso. Não atualizou o Apache, simples assim. Tá? Desabilitou? Beleza, pode passar. E aqui, por exemplo, ó, a ação dele estava $142, 141, né? Isso ali no dia 1º de setembro. Quando foi no dia 15, quando aconteceu a divulgação do episódio, olha o tanto que foi a ação. E hoje, a gente está falando de $124, né? Ou seja, ele perdeu hoje, depois do fato ocorrido, né, e das ações que foram tomadas, a gente está falando de $20, mais ou menos, que se perdeu por ação. Isso aí, no meio de milhares, você pode estar falando, se eu não me engano, são 2 a 3 bilhões que eles perderam nessa brincadeira. No dia, claro, perdeu muito mais, mas ao longo do tempo, se a gente comparar 2017 para agora, são mais ou menos 2 ou 3 bilhões. Tá? Então, isso é dinheiro que eles teriam gasto menos do que isso, 5%, 10% disso, para ter implementado um processo mais ágil de atualização desse ambiente. Tá? Pode passar. Bom, agora eu vou passar para vocês um outro caso de alguém que tomou uma atitude, uma empresa que tomou, pode voltar, que tomou uma atitude mais inteligente assim que começou a notar os problemas. A United, ela sofreu falha em disponibilidade em 2016 e 2015. Perderam também uma grana, porque o que acontece? Se o seu sistema está fora, como é que você emite novas passagens? E aí não tem como, os usuários não conseguem entrar nos voos, os voos ficam parados, avião parado é perder dinheiro. Né? E aí foram 2 episódios, 2015 e 2016. E eles usam Linux. Então, quando a gente pensa em Linux, a gente pensa que Linux não precisa atualizar. Você instala e funciona, deixa décadas lá. Né? Para que atualizar o Linux? Ele não é tão frágil como o Windows, pelo contrário. Então, diante disso, o custo que eles estavam tendo, as perdas financeiras eram muito maiores do que a solução para o problema deles.
Então, foi aí que a gente conseguiu, aqui já foi um cliente que a gente conseguiu já ajudar, tá? A Equifax, a gente está em trabalho com eles, a gente está esperando baixar a poeira, né, que eles não estão recebendo muitos fabricantes nesse momento, mas a United, ela notou que ela foi proativa, ela, peraí, eu tive indisponibilidade, perdi X milhões aqui, tenho que fazer alguma mudança, né? Foi quando a gente entrou em contato com eles e foi mapear onde estava a causa raiz. Os Linux estavam todos desatualizados, quando desligava, às vezes alguém deixou um script rodando em memória, quando voltava não estava mais rodando, a aplicação, alguém para descobrir aonde o script estava para voltar à aplicação, aí era aquela coisa que a gente sabe que acontece no dia a dia do data center, naquelas 3 da manhã depois da pizza, e o banco não volta, né? Então, eles tiveram esses 2 episódios e, peraí, eu preciso implementar alguma mudança no meu processo e nas tecnologias que eu estou utilizando. Então, a Oracle conseguiu fazer um case bem legal com eles. Eu vou passar um vídeo agora para vocês terem uma... Aqui foi só Pode passar lá o vídeo. Isso, pronto. É o segundo. Já dá para... The challenges we had at United was the application availability, coordination with the business, and the consistent availability of our applications and servers. During maintenance and patching exercises, we'd have to perform reboots, and those reboots would make applications unavailable at those times. So even if it was minutes of unavailability, that would cause impact to the business and directly to revenue. Oracle Linux and Ksplice has been a game changer for us at United. It has enabled us to eliminate vulnerabilities, enable security compliance, and roll out patches with 0 downtime. The idea with Oracle Linux and Ksplice that we could quickly, dynamically deploy a patch to address a CVE is an ideal situation for us at United. That would quickly reduce any risks to any vulnerabilities. We were able to automate our patching against 1,500 servers in over a few nights, which was a huge win for us. Something that would take months would now take days. As a longtime Oracle customer, the idea of Oracle on Oracle has been ideal for me. It gives me one vendor to call, one vendor for support. Adopting Oracle Linux was an easy step for me. Oracle Linux has become the standard Linux operating system at United. Leveraging Oracle Linux has allowed us to improve our application availability and our time to value. With our vast customer base at United, continuity of service is paramount. Oracle Linux makes this possible. Então, nesse caso da United, eles tinham um problema seríssimo, que era muito sistema desatualizado, desligava, não voltava direito como estava, fora os bugs que encontrava do kernel com o hardware, por exemplo. Então, o sistema deles de ticket parava, e aí você tinha um monte de aeronave parada no pátio, aí você vai pensar assim, o que é isso? Será que é o banco? Será que é a aplicação? Será que não está aguentando? Sistema operacional. E parece que os anos se passaram e pensa que SOL é simplesmente algo que funciona por default, você instala e nunca mais mexe nele. Então, existe necessidade de tuning, hardening para segurança, backup, tudo que você precisa fazer em missão crítica, você tem que fazer em Linux também. Não dá para deixar simplesmente instalado e pensar que, pronto, não precisa ser feito nada, né? Então, no caso da United, a gente conseguiu dar um 360, primeiro, porque a gente ofertou ferramentas de gerenciamento que eles podem, com alguns cliques. Você viu que ele comentou que atualizou 1.500 servidores em algumas noites. Né? A gente sabe que, na prática, a gente não tem muito... Assim, na TI tradicional, a gente não consegue fazer isso em algumas noites, né? Sem as ferramentas adequadas. Tá? Então, isso foi uma das mudanças. A gente pegou o ambiente Red Hat que eles tinham, converteu para o Oracle Linux sem desligar, né? Colocou uma ferramenta de gestão avançada para fazer isso em múltiplas máquinas ao mesmo tempo,
e aplicou uma tecnologia que o Osmar vai mostrar daqui a pouco, que é eu troco o motor do carro com o carro rodando. Ou seja, independente do que eu estou rodando aqui, se é banco, se eu estou desenvolvendo, se está homologação, está produção, não interessa. Se é uma aplicação, se é um SAP, não interessa a aplicação, eu atualizo o sistema operacional sem desligar a máquina. Porque o maior problema hoje é eu não atualizo porque eu vou desligar a máquina, vai gerar indisponibilidade. E se eu conseguir, de uma maneira ágil, atualizar sem nem desligar a máquina, já não resolvo a situação? Que eu agrado gregos e troianos. Eu agrado aquele que não quer desligar e agrado aquele time de segurança que preza, sim, por essas atualizações frequentes no ambiente. Tá? Deixa eu ir passando aqui. Bom, e aí o que vocês lembram lá que o ciclo lá antes era bem complexo, né? Muitos stakeholders, muita comunicação, muitos processos, né, lentos. E agora o que a United, por exemplo, consegue nos seus processos é exatamente isso. Você tem alguém que dispara um comando num sistema, atualiza, né? No máximo tem alguém que valida após a atualização daquele ambiente. Tá? Então, esse é o nível de eficiência que a gente, por exemplo, levou para a United. Isso aqui é uma das telas. Tá? Então, aqui eu tenho, o nome dessa ferramenta se chama Enterprise Manager. Quem aqui é de banco? Quem é DBA? Ninguém? Com certeza ele usa essa ferramenta se ele usa Banco Oracle. Tá? Aqui é uma ferramenta que ele me mostra em tempo real como é que está o kernel do sistema operacional e como é que está o user space do sistema operacional. Eu estou seguro ou não? Tá? Então, o vermelho vai me mostrar todo o ambiente que eu preciso atualizar, tá? E o verde é o que está atualizado. Tá? Então, pode passar, por favor. Com alguns cliques, a United, por exemplo, consegue atualizar e deixar o ambiente atualizado sem muito procedimento manual. Tá? Então, você tem ali os targets e faz a atualização. Eu vou mostrar o que acontece por trás das cenas aqui, porque aqui é uma ferramenta que é para facilitar e com alguns cliques você resolve o seu problema. Mas é óbvio que é importante entender o que está acontecendo. Tá? A gente vai mostrar um ambiente com alguns containers rodando, o kernel sendo atualizado, para vocês terem uma noção do que acontece numa máquina que está protegida por esse tipo de tecnologia. Tá? Pode passar. Então, a gente tem uma ferramenta que se chama Keysplice. Ela roda no Red Hat, ela roda no Oracle Linux, no Fedora e no Ubuntu, tá? Imagino que muitos usam Ubuntu, que é muito fácil baixar, instalar, roda no notebook, enfim, ou com certeza vocês devem usar Mac também. Então, é uma tecnologia que está disponível para múltiplos sistemas operacionais, né, os mais populares aí, e você faz essa troca do kernel do seu ambiente, independente do que está rodando, SAP, do que você está desenvolvendo, se o banco de dados Oracle está rodando, você não se preocupa em desligar nada, nem fala com o DBA, você vai lá e atualiza. Pode confiar, porque a Oracle ela usa toda a Oracle Cloud, ela usa essa tecnologia. Ela não sai agendando manutenção do tipo, olha, sua aplicação SaaS vai parar semana que vem, em tal horário, porque eu vou atualizar o sistema. Ela sempre usa essa tecnologia por trás, para não ter que desligar uma máquina na nuvem pública. Tá? Pode passar. E aqui, o que ela atualiza? Principais componentes. Tá? A OpenSSL, o QEMU, que é um hypervisor bem mínimo, né? A glibc, que é essencial, ela linka, né, o user space com o kernel. Então, não adiantaria eu só atualizar o kernel sem trabalhar com a glibc. Tá? Então, eu tenho que fazer os dois. Tá? Então, porque se a falha for só no kernel, ok, você atualiza o kernel. Mas vai ter situação que é falha de segurança nas duas camadas, no user space e no kernel space. Tá? Pode passar, Osmar. Então, basicamente, quando você tem o kernel em memória, você tem o kernel lidando com as chamadas, né, de sistema. Então, você tem sua aplicação Java, Go, seu container, o banco de dados, buscando a system calls. E o que o Keysplice faz, que é essa tecnologia que a United usa, ele consegue remapear isso para uma system call que não tem mais a vulnerabilidade. Então, essa é a jogada. Tá? Pode passar, por favor, Osmar. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de kernel anterior, é aquele que a gente sobe a máquina quando você dá um power on na VM, no seu ambiente, no seu sistema. Né? Geralmente se usa Linux. Quando você insere o novo, que são módulos plugáveis na memória,
você traz uma system call corrigida, ou seja, aquela CVE que permite virar root na máquina, roubar os dados, pegar, se aproveitar de um information leak ali num protocolo, você consegue resolver por quê? Na próxima vez que o processo acessar o ambiente, ele tem um ponteiro. Então, ele não está mais vindo no kernel que está com problema de segurança. Ele está vindo num novo que está corrigido. Então, por isso que você faz isso on the fly, em alguns minutos, e os processos que estão rodando em memória simplesmente são reapontados. Tá? E se eu precisar voltar? A Oracle também disponibilizou a capacidade de você voltar no tempo, então você ali no update. Então você pode ir para uma versão mais nova, por alguma razão você sentiu que a aplicação está mais lenta, ou o próprio suporte da Oracle pediu para você voltar, você vai lá e manda e voltar e os processos de novo, continuam rodando aqui e são reapontados para system calls que estão do kernel anterior. Tá? Então, basicamente, essa é a dinâmica. Tá? Pode ir, Osmar. Bom, o Osmar vai demonstrar agora para vocês verem isso na prática, para não ficar só no PowerPoint. Né? Então, basicamente, essa tecnologia está funcionando? Alô? Opa. Sassim. Legal. Então vamos lá, né? Agora vai a parte divertida do negócio. Eu estou com duas janelas aqui abertas, pessoal, para a mesma máquina. Será que tá dando ok? pra... Eu estou com um kernel já atualizado via Ksplice. Então eu posso mostrar esse para vocês. Está todo mundo enxergando aí atrás? Com o comando show. Tenta dar uma... Muda a fonte. Melhorar aqui, né? Essa tecnologia ela já tem uns 10 anos, ela nasceu na MIT, a Oracle comprou a empresa chamada Ksplice em 2010, e desde então ela vem melhorando. Né? Então a gente tem ele rodando na Oracle Cloud, e vários clientes nossos usam no mundo on-premise, seja em nuvem privada, virtualização tradicional. E vocês vão ver que ela é muito prática, você pode até deixar ela no modo automático. Você deixa o SO vendo a hora que ele precisa de um novo update, ele vai lá e baixa. Né? Acho que só... Isso. Deixa eu colocar uns 14 ali, eu acho que já fica bom. Melhorou, né? Beleza. Aí o Osmar vai mostrar um exemplo de uma CVE que um usuário poderia alterar um arquivo do usuário root, por exemplo. Né? Vamos lá. Bom, aqui, voltando ao que eu falei, eu já apliquei todas essas correções. Tá? O Ksplice é legal porque, além de você fazer a aplicação das correções, ele mostra o que ele corrigiu, inclusive apontando para o ID do problema, né, que a gente chama de CVE. Tá? Então, eu vou pegar um CVE específico e vou fazer um rollback. Mas, primeiro, eu vou tentar atacar essa máquina. Então, como o Alexandre falou, o que é que eu vou fazer? Como usuário comum, eu vou escrever num arquivo do usuário root, sem permissão para escrever. Então, você não precisa nem conhecer Linux para saber que um usuário, em teoria, não poderia escrever no arquivo do outro. Ok? Então, eu vou mostrar eles aqui para vocês. Eu vou criar aqui meu arquivo via script, que é mais rápido aqui. Tá? O que é que ele fez? Eu entrei dentro do dev SHM, ou seja, no área de shared memory, criei um arquivo vazio, tirei a permissão dele, tá ali no quadro, e fiz um hexadump para mostrar que ele está vazio. Então, lá no cantinho, deixa eu ver, tem um ls? Tem. Embaixo do nome root@demo, tem lá minhas permissões. RW, RR. RW, RR significa o seguinte, o dono lê e escreve, e os outros, e o grupo só leem. Correto? Então, não tem como eu escrever ali. Dá só um cat, por favor, no script, Osmar, só para eles verem Não tem nada demais, script mamão. Tá? Bem básico, Mudei o só... diretório, fiz um umask para não ter que ficar mudando permissão. Criei, dei um touch no arquivo. Tá? Trunquei ele para um 4K. Eu fiz o sistema operacional deixar
uma página de memória e um bloco de disco. Ok? Fiz um sleep ali para fazer na hora que eu estivesse falando não aparecesse logo para vocês. E fiz o hexadump. Ok? Bom, meu kernel está protegido. Eu vou rodar o ataque com o usuário Oracle. Isso aqui é um usuário comum. Ok? Meu arquivo C já está aqui na tela. A CVE que eu estou atacando é justamente a 2018-18397. Tá? Isso é gradual ao longo do ano. Então, é o meu erro conhecido de Linux 18.397. Tenho aqui, para vocês que são desenvolvedores, o código em C. Eu já compilei ele no demo ali, tá? Para facilitar a minha vida. Podia compilar ele de novo. Né? O que é que esse demo faz? Ele vai tentar escrever nesse arquivo usando uma falha conhecida. O que é que essa falha é? Ele vai explorar um problema de endereçamento de memória do Linux e vai bypassar as permissões. Como está aplicado minha correção, ele vai dar um erro e vai continuar sem escrever. Então, se eu fizer um hexadump aqui de novo, só um minuto que eu estou fora do diretório. Digitar com uma mão não é bem divertido. Continua zerado, tá? E aqui vocês podem ver que não tem nada escrito, né? Continua ele continua. vazio. Por que eu estou usando o hexadump? Se eu der um cat, não vai aparecer nada. Eu estou com o arquivo zerado. O que eu vou fazer com o ksplice? Eu vou tirar a correção com a máquina rodando. Tá? Eu deixei aqui memorizado para não ficar gravando Só mostra, por favor, Osmar, a linha que está aplicada a correção do exploit. Eu acho que está mais acima ali, né? Tem que achar ela aqui. É a 16... Eu vou fazer o seguinte, quando eu rodar o comando eu mostro. Aqui, legal. Vejam que eu nem rodei o comando ali. Cada linha ali em cima, ele tem um código doido lá, né? Do lado, que não equivale a CVE. Eu gravei esse código aqui embaixo, JM1, não sei das quantas, para facilitar a minha vida, né? Senão eu ia ter que ter um DNS aí de código, eu não vou... Ok? Então, quando eu mando ele remover isso... Eu estou como root? Estou. A gente vai precisar de conexão à internet aqui. Conexão com a internet, né? Deixa eu ver se eu consigo remover todos. Eu não queria fazer isso não, mas eu vou fazer aqui. Não vai deixar. A gente não contava com isso agora, hein, Ellen? Deixa eu tentar hackear esse hack. Conecta na rede da... Wi-Fi. Ele tem 2 modos de atualização. Pode ser esse online, por isso que está pedindo a Wi-Fi ali para o Osmar, mas tem o modo offline também. Você manda para um repositório na sua DMZ e os pacotes ficam ali. Então, você consegue trabalhar tranquilamente sem ter ali a internet. E como a gente está ali numa rede local, ele vai colocar só a wireless ali para funcionar, aí ele vai conseguir fazer a remoção. Vou usar minha conexão aqui de celular, tá? Alguém sabe a senha desse Kikon SP? Kikon, 10 anos. Kikon SP 10, espera aí. 10 anos. Vou cruzar os dedos aqui. Conectou.
Então, em teoria, agora eu consigo vir aqui de novo. Vamos lá. Ok. Eu pedi para ele tirar. O que eu pedi para ele tirar é a última linha. Está aqui, ó. File System Permission Bypass com User Default D. Só que ele está linkado em outras correções. Muito comum. Você corrige um problema, que corrige outro problema, que corrige outro problema. Então ele disse, para você tirar esse, você tem que tirar todo mundo. Você quer fazer isso? Quero. Eita, que agora a minha máquina vai deixar de ser segura. Você tem a rolagem anterior, porque assim, só para vocês verem aqui, pessoal, esse aqui é o kernel, você pode ver que está dizendo que é a versão 1.3. Antes dele executar esse comando, era uma versão um pouco maior. Era Então, 4.5. Eu mostro quando eu aplicar de novo. Pronto, Tá? legal. Vocês vão ver quando reaplicar. Tirei a correção, estou desprotegido por aquele ataque que eu estava tentando fazer, certo? Então eu vou rodar ele de novo. Não se assustem com a mensagem de erro, que isso foi uma coisa que o tio aqui não sabe muito programação, não consegui alterar. Mas, voltando aqui nesse cara, xdump, e hackeei, está ali escrito hack. Tá? Com xdump aparece hack bonitinho. Se eu fizer um cat no arquivo, eu como consegui escrever nele, aparece o que eu escrevi nele, que é a palavra hack. Ok? Então, o que é que eu fiz? Eu estava com uma máquina protegida e fiz o rollback. É muito mais divertido eu fazer assim para mostrar para vocês que funciona do que eu fazer ao contrário. O nego, mentira, o cara botou um negócio aí, deu um monte de falha. Tá? E eu vou aplicar de novo aqui agora a minha correção. Ó. Isso é uma das formas de explorar essa CVE. Agora você pega isso e multiplica por 300. São várias CVEs que aparecem assim, semanalmente. Vou fazer de novo o meu kernel upgrade. Ele vai me perguntar de novo. Ó, tem um monte de coisa para atualizar. E é isso. É isso que você quer? É isso que eu quero. Ele vai aplicar. Se eu tentar rodar o script de novo, não funciona. Tá? Posso até mostrar rapidamente para vocês aqui. Eu vou ter que apagar o arquivo e criar ele de novo. Meu kernel efetivo 4.5. Né? Ele tem que versionizar. Eu tenho que dar versão, obviamente, para os kernels que eu fico alterando. Né? Para quem é desenvolvedor sabe, você tem que dar versão a toda alteração que você faz, óbvio. E eu vou apagar esse arquivo e vou tentar fazer de novo. Apaguei. Criei ele de novo, botei lá o meu Sleep 5, que agora eu já me arrependi de ter que ficar esperando. Estou com ele vazio de novo aqui, ó. E se eu tentar agora hackear ele, vazio. Está protegido novamente. Tá? Então o que acontece? Isso lá no United é feito lá com os aviões no ar, avião pousando, avião decolando. Até agora não caiu nenhum avião. Funciona. E isso que está acontecendo aqui, pessoal, que a gente está entrando mais na linha de comando, a United faz via gráfico pela ferramenta que eu mandei anteriormente. Isso. Você tem lá as pizzas, isso. clica, pronto, ok, está atualizado. O que acontece? Por que ele não deixou fazer o primeiro update? Foi até legal para linkar agora. Isso é online, o que a gente chama de atualização online. Eu esqueci desse detalhe quando eu veio para cá. Então, o que acontece? Troca com o meu agora. O que acontece? Eu preciso checar toda vez que eu peço para rodar um comando, se tem mais alguma coisa além do que eu tenho local. O Oracle Enterprise Manager ele faz isso o tempo inteiro. Então, ele fica ligado com a Oracle online e fazendo a varredura com as máquinas locais. Então, quando uma máquina local fica diferente da versão que ele tem, ele diz, tais máquinas estão sem atualização. Então, o gráfico pizza ele vai ficar, ou fica todo mundo vermelho, porque foi uma atualização nova, ou vai ficar parte vermelho, parte verde, que são atualizações específicas para algumas máquinas. Ok?
Então, aí um operador ele vai olhar, ele vai ver o gráfico alterar e vai dizer, opa, vou ter que atualizar esses caras aí. E aí atualiza com a máquina no ar, cara, um avião voando. Ó. Sem problema. Eu só vou de Delta e o de United. Tranquilo. E aí você poderia ter milhares de containers rodando nesse ambiente que ele nenhum pararia, né? A gente sabe que com container a gente está falando também de rodar microserviços, né? Aplicações resilientes e distribuídas. Você pode parar para pensar, então eu não preciso atualizar isso o tempo todo. Na verdade, você precisa, porque imagina se você tem 100 máquinas físicas, vários microserviços rodando, e você ter que se organizar para fazer a drenagem disso, daqueles que não estão totalmente resilientes ali em alta disponibilidade, para sair atualizando host a host. Então, com isso aqui, você tira uma preocupação da sua vida. Deixa lá atualizando automático, que seus microserviços vão sobreviver num ambiente totalmente seguro. Então, você não precisa se preocupar com o sistema operacional mais. Né? Está aí no quadro uma funcionalidade nova. Tá? A gente até pegou para colocar aqui, mas se eu colocasse essa funcionalidade nova aqui, eu não conseguia mostrar o meu exploit, porque eu tenho que atualizar a versão do kernel. Então, a gente deixou um exemplo no quadro. O que acontece? Além de tudo que eu mostrei agora, o KSplice ele vai fazer o seguinte, ele vai te avisar em log e mandando um e-mail que alguém tentou invadir ou quebrar ou rodar esse script como eu fiz. Então, ele vai mostrar o usuário, o processo e o ID do processo, o usuário e o nome do processo, o command. Então, você consegue se proteger e ainda recebe um alerta para tomar novas ações sobre aquela situação. Né? Agora, tem duas informações que a gente quer passar para vocês, que também ainda está referente a containers. Né? Primeiro, algumas boas práticas, né, de gerenciamento. Né? Ou seja, primeiro você muitas vezes pode baixar uma caixa preta na internet, você não sabe o que tem naquela imagem para rodar no seu container. Né? É ideal que você trabalhe com imagens assinadas, né, por fontes confiáveis e conhecidas. Tá? E também, alguns pontos muito importantes, definir práticas seguras ao criar o seu código, escanear as imagens e assinar. Só que tem coisas muito mais legais ainda para fazer. O Osmar vai mostrar ali. Por exemplo, além das estratégias de atualização, que isso aqui para mim é algo que tem que tá muito na veia, aqueles primeiros 3 bullets ali, a gente quer mostrar algo que é muito interessante, porque, ou seja, além do KSplice para atualizar o ambiente a quente, eu consigo, por exemplo, eu tenho que garantir que eu não tenho containers rodando no modo privilegiado. Porque o container rodando no modo privilegiado, eu trabalho na camada de rede dele, file system, eu consigo hackear o host de um container e ter acesso a todas as outras informações da máquina. E outro que é bem legal, que você pode até mostrar, por favor, aí, Osmar, um profile de segurança que é o seccomp. O seccomp, eu consigo subir o container Docker limitando quais são as system calls que ele tem acesso. Ou seja, mostra, por favor, aquele customizado. Fazer um demo relâmpago aqui com seccomp, então. Tá? Isso. Com essa feature, eu consigo, por exemplo, fazer um exemplo bem simples. Eu não quero que nesse container eu consiga mudar o owner de algum arquivo ali dentro. Você consegue fazer isso na hora de subir via Docker. Você usa o seccomp, que é uma feature do kernel, que tem que estar ativo no kernel. Você pode ir lá nas opções de boot do kernel, você vai ver. Tá, eu vou mostrar rápido. Eu tenho duas opções. A default, eu vou rodar um container aqui de Oracle Linux e vou rodar um bash nele. Tá? Eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Efetivamente o que eu quiser aqui dentro. Eu criei um arquivo e mudei a permissão do arquivo, ok? Beleza. Quando você sabe o que você quer que o seu container faça, eu posso, por exemplo, dizer que não é para ele criar arquivo. Ou não mudar a permissão dos arquivos criados, por exemplo. Eu quero auditar ele. Então eu fiz um JSON alterado e vou tentar a mesma coisa. Crio o arquivo. E não mudo o dono. Tá? Então, eu tenho uma infinidade de opções. Então, o que o seccomp é?
eu desloco para cima, eu boto o meu container para ele ser auditado conforme minhas regras. Tá? Meus containers, minhas regras. Então, além dele rodar do jeito que eu quero, eu garanto que o ambiente não deixa ele rodar do jeito que eu disse que era para ele rodar. Tá? Seria similar ao SE Linux, só que dentro do container. Então, eu posso fazer um monte de coisa. Posso dizer, ó, ele não tem que escrever em lugar nenhum, ele não escreve. Ele só lê. Tá? Ele não conecta para fora em lugar nenhum, ele não abre conexão. E por aí vai. Ok? E aí você consegue, com as políticas de segurança, você vai ter que avaliar aplicação por aplicação e criar tudo customizado. E aí você vai confinar de tal forma que você vai ficar mais tranquilo com a execução desse ambiente. Agora, um nível acima de segurança são os Kata Containers. Quem conhece Kata Container aqui? Ele veio do OpenStack. Então, ele é uma camada de isolação. Ele é o melhor dos mundos entre virtualização e containers. Ele é tão pequeno quanto o container, só que cada container do Kata é como se fosse uma mini VM que roda com QEMU, de forma que aquele kernel não está no mesmo namespace do kernel de baixo, do host. Ou seja, se for atacado, você não vai ter o perigo daquele container chegar nos outros, porque ele não está no mesmo namespace. Ou seja, ele une o melhor dos dois mundos. Ele é simples e rápido e ágil como o Docker, porém, ele é seguro como uma VM. Tá? Então, você começa a juntar esses níveis de segurança para você, de fato, fazer um hardening no seu ambiente de tal forma que você vai ficar mais seguro, né? O mais seguro possível. Não vai poder mostrar porque a gente acabou o tempo, os caras já chamaram até a polícia para tirar a gente ali. Ó. Mas aqui a parte de Kata, pessoal, na linha de comando. Só mostra a linha de comando, Osmar, nem executa. Eu vou. Só vou mostrar a linha de comando aqui para eles verem. Mas a linha de comando você só manda trocar o runtime do Docker por Kata. A diferença aqui é o seguinte, ó, eu vou fazer o mesmo comando, não vou nem rodar o uname, vou rodar um bash aqui dentro também, bin shell. O legal é que eu botei o comando time aqui, nesse caso vai ser um problema porque eu vou parar a execução dele ali. Tá, mas não, eu botei o RM, não botei iterativo. Ele leva um pouco mais de tempo para carregar. Por quê? Resumindo, em cima da figura, rapidinho, para os caras não me baterem mais aqui, como o Alexandre falou, no container normal, você não tem que se preocupar mais com o sistema operacional. No entanto, o sistema operacional é o mesmo para todos os containers. Um container mijou fora do pinico, pode afetar os outros. Com o Kata Container, eu dou uma máquina virtual pequena e ele roda sozinho. Mijou fora do pinico, a máquina vai para os beleléu e ele não consegue pegar os containers do lado. Em resumo, eu estou usando o melhor dos dois mundos. Eu estou criando uma VM ultra minúscula e estou tirando o problema de ter que usar namespace cgroup para separar container. Tá? Isso com Kubernetes é, por exemplo, 100% transparente. O cara nem sabe que o runtime baixo está rodando desse jeito. Para segurança é sensacional. Por exemplo, o meuCcomp aí eu só boto se eu quiser. Por quê? Porque se ele bagunçar, ele bagunçou a VM dele, provavelmente vai dar 5 segundos e alguém vai tirar e vai botar outro no lugar. Porque a gente faz deploy o tempo inteiro. Não é assim? Pessoal... Então, agradecemos aí o tempo de vocês, pessoal. Então, assim, a gente colocou essa parte final na nossa apresentação justamente por questões de Cloud Native, que estão ficando cada vez mais popular, Netflix, Globo, todo mundo está usando, todo mundo está implementando e está nessa fase. Ou já está implementando um ambiente de DevOps com container que já está ali bem sólido, ou está começando a montar. Então, se você não pensa nele seguro desde o primeiro momento, você pode ter problema lá na frente. E o Kata, ele é teu amigo, então começa a usar, é uma tecnologia que muitas empresas estão investindo tempo e dinheiro ali, justamente para levar containers para um novo nível, né? Um nível muito mais seguro. Tá bom? Alguma dúvida? A gente vai ficar no evento aí, mas deve ter algum coquetel, alguma coisa, né? Alguma dúvida, pessoal, pontual? Como é que o sistema se comporta durante a aplicação dos patches lá?
Que ele tem ali 2, 3, 5 segundos que ele está fazendo a aplicação da atualização do kernel. Como é que ele se comporta nesse meio tempo ali? Eu vou te dar um exemplo do seguinte. A Oracle, ela usa isso na Oracle Cloud. Ninguém percebe que está tendo atualização o tempo inteiro. Porque as aplicações, elas continuam ali em memória, elas só são remapeadas para outro System Call. Na verdade, o que é remapeado é a tabela que fala assim, ó, a System Call não é mais antiga, é a nova. Então, para a aplicação, ela continua ainda aqui na tabela de System Calls, né? Então, para ela é transparente. O que pode acontecer é, quando você vai reverter para uma versão antiga, você tem que esperar um processo terminar de usar a outra, o que a Splice lhe avisa. Ó, tem gente usando, eu já atualizei a tabela, você tem que esperar. E aí, quando o outro sai, beleza. Tá? É uma janela de insegurança? É. Né? Mas tem gente usando, eu não posso chutar o cara que está milissegundos, né? usando. Isso. Na aplicação do patch, não. Tá? Então, o que acontece? Quem está usando tá, se alguém pedir de novo, já usa o novo. Isso. Quando eu estou tirando, como eu vou jogar para o código antigo novamente, eu tenho que esperar. Imagina que o banco está fazendo uma transação que está gravando. Aquela transação vai concluir, quando a próxima foi chamada, ela já cai na nova System Call. Entendeu? Então, ele é feito justamente para não parar. Tá? De novo, é uma tecnologia de 10 anos aí de estrada, espero que tenha sido... E assim, está disponível de novo, disponível para Fedora, para Ubuntu, para Red Hat. Só uma pergunta aqui do fundo. Uma dúvida. Hoje, atualmente, se eu estou atualizando um kernel, eu tenho um crash da máquina, instantâneo, uma VM ou um hardware. Como é que a atualização se comportaria? Eu estou atualizando, eu estou em crash, a máquina boota, o que aconteceria? Eu retornaria já com essa versão? Ele daria pau, não subiria? Como é que funciona Você isso? atualizou e a máquina desligou por alguma razão. Estou atualizando, estou no processo. A máquina crashou, reiniciou por algum motivo. No meio... VM ou uma máquina física mesmo? Como você rodou o comando e ele verificou que tem que aplicar, não tem problema de aplicação, sua máquina crashou e travou, você tem que dar um DDoS, por exemplo. Quando você liga ela, no processo de boot ele aplica. Se a atualização for um problema e ficar travando, aí você tem que dizer para ele, ó, não aplica. Tá? Isso você está falando o seguinte, ele identificou o problema, vai atualizando. Quer que atualize? Beleza, estou atualizando. Na hora que ele está atualizando, a máquina... Mas eu já gravei que ele tinha que aplicar todos os patches, por exemplo. Ele guarda, e o que ele faz? Eu não aplico e depois guardo. Eu guardo, é que nem banco de dados. Uso o log, né? Eu jogo no log e depois vou fazer. Então, se parou no meio, quando reiniciar de novo, ele vai olhar, ó, tem que aplicar patch. Ele aplica ligando a máquina. Eu não teria assim, um crash do SO. Se eu reiniciar a máquina aqui, você vai ver que ela vai voltar com tudo aplicado. Se eu remover e reiniciar, você vai ver que ela vai ligar com o que eu mandei remover, removido. Ele não aplica de novo. Entendeu? Então, ele persiste. É como se fosse um banco de dados mesmo. Eu guardo no log o que eu tenho que fazer, e se eu desliguei, ou deu algum pau no meio, na hora do processo de ligar, eu tenho um cara chamado AppTrack, não sei das quantas, que ele vai lá e aplica para você de novo. Tá? Agora, se eu tenho um problema mais grave, que talvez alguém possa perguntar, que é o seguinte, a aplicação de um patch, eu nunca vi isso, mas pode acontecer, a aplicação de um patch está fazendo a máquina travar, que é aí que é o problema. Então, na hora do boot, você diz, ó, não roda o AppTrack, né? Você vai ter que entrar no modo interativo e vai dizer, ó, vai aplicar os patches? Não, não quero. Ele vai passar batido, não aplica, e aí você pode rodar um comando e remover esse cara. E aí fazer como o Enterprise Manager faz, que é o seguinte, aplica um, testa, beleza. Aplica outro, testa, beleza. Quando você descobrir qual é o patch pequenininho que deu problema, você diz, ó, não aplica esse de jeito nenhum. E aí faz um report para a gente da Oracle que vai gerar certeza a gente gera um novo para você. Beleza. Entendeu? Eu nunca vi acontecer, mas é assim que funciona. Eu já estou completando aí meu 7º ano na Oracle. Eu era da Oracle um tempo atrás, fui para a Red Hat, voltei, estou uns 7 anos. Eu nunca vi essa ferramenta dar problema em produção. E, de novo, a Oracle ela usa no Oracle Cloud e tem vários clientes que usam outros sistemas operacionais que são da época de antes da Oracle adquirir a ferramenta, que são clientes nossos até hoje. Então, aqui são milhões de patches que a gente liberou
nesses últimos anos. Então, assim, se pegar o uptime, tem empresa que tem anos sem desligar a máquina. Sim, 3, 4 anos que são clientes nossos. Então, assim, de novo, é uma tecnologia que te traz eficiência operacional, te une o melhor dos dois mundos, que é segurança e disponibilidade, né? E, com certeza, vocês têm muito Linux rodando no ambiente de vocês. Então, vale a pena pensar se não é o caso de usar, nem que seja no Ubuntu, você está usando Ubuntu, usa essa tecnologia no Ubuntu, está lá. Por que não usar, né? Acho que parte da gente aí é mudar essa cultura e cada vez mais abraçar agora, essas tecnologias mais ágeis e que prezam pela segurança em primeiro lugar. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Vai ganhar brinde, hein? Vai ganhar brinde, Aí, ó. Tem mais 2 pinguins ali, Falou ó. em brinde? Tem alguma restrição quanto à versão inicial do kernel que a gente pode começar a utilizar essa ferramenta? Ele consegue fazer upgrades de versões de kernel em si, versões cheias? Como é que funciona a parte de módulos, desde as drivers? 2.6, Quero saber tudo. você pode usar desde a 2.6, tá? Que a gente está falando ali do kernel... Do kernel 2.6 do Oracle do Linux 5, 5. né? Você está usando qual Linux? 6.5, sem problema. É. O que acontece? Esse tipo de limitação a gente não tem até o 5. Né? É. Kernel 2.6, se eu não me engano, no seu caso seria então S5. Tá? O que é que você tem de limite? Você vai ver que, por exemplo, esse kernel que está aqui, eu já gravei, é 4.14.35, não sei das quantas. Se você pegar um kernel muito antigo, ele vai fazer atualização e vai ter uma hora que ele vai fazer um freeze. Você vai ficar pedindo para fazer update e não tem mais. Por quê? Ninguém faz mais update no kernel. Entendeu? Porque você vai estar numa versão mais nova, por exemplo, quando você fizer um update kernel, ele vai vir, por exemplo, 4.14.36, aí esse continua. Tá? O que acontece? Só patch de segurança, não enhancement, que é feito nesse antigo. Então você vai ter patch, por exemplo, começa a ficar mais raro. Entendeu? E começa você ter situações que não tem correções, porque o kernel é muito antigo. A gente está no kernel 5 já. A gente está falando do kernel 2.6. Kernel 2.6, se eu não me engano, tem para lá de 8 anos. Não, tem mais, tem mais. Não é isso? Tem mais. Para lá de 8 anos, ou seja, a gente está falando de correção de que ninguém mantém, e de software livre ainda por cima. E aí, o que acontece? Da 2.6 minor release x.x.x, você pode ir crescendo naquela mesma família. No kernel 3 naquela mesma família, o kernel 4 naquela mesma família. Você não vai conseguir, por exemplo, pegar o 2.6 e fazer virar 4. Tem um negócio interessante, Entendeu? que se eu der um uname aqui, -R, o uname não consegue me mostrar o kernel novo. Para eu ver o kernel novo, eu tenho que fazer uptrack uname. Então, você está vendo que tem uma diferença? Aqui é o kernel que botou e o próximo ali é o kernel O que eu estou estou falando para você é o seguinte, ó, 18.18, ele tem um limite de update. Depois ele tem que mudar para 18.4. Isso o Ksplice faz para você. Mas você vai ver que tem uma hora que tem um limite do 4.14.35. Ele vai dizer, ó, o último é 19.09, daí para frente é 36 e por aí vai. Entendeu? Agora, quando, por exemplo, surgiu o kernel 5, que a gente deve lançar esse ano já em produção, O EK6. você não vai conseguir sair do 4 para o 5. Aí você vai ter que fazer só um major reboot para release, cair na nova família, entendeu? Mas compara isso versus 60 reboots num ano. Se você for seguir o ciclo tradicional, você pode rebootar de 30 a 60 vezes, dependendo de quantos updates saíram, né? Aqui eu estou falando que você vai passar pelo menos um ano com aquela família de kernel sem desligar, né? E aí você pode passar para outra se você precisar, porque enquanto você tiver ok com o kernel 4, a Oracle vai te fornecer updates. Na verdade, Entendeu? se não sair nada de problema de segurança, aí você não vai precisar reiniciar essa máquina mais. Tá? A verdade é bem essa. Porque se sair alguma coisa de segurança, você vai ter o patch, porque ela vai estar dentro da janela de suporte da Oracle, a Oracle ela vai fazer isso para você. Tá? Você deu o pinguim para ele? Mais alguma dúvida? Tem mais algum pinguim aí? Obrigado. Minha preocupação é se há risco da memória não aguentar, porque vocês falaram do exemplo Não, dos porque sabe o processo de garbage collector que tem no Java? Certo. Acontece a mesma coisa aqui. No Linux isso acontece naturalmente. Quando você vai usando as system calls, quando você não está usando elas mais, elas não estão mais quentes em memória, elas saem.
Entendeu? Aqui a jogada é trocar uma pela outra. Quando as aplicações pararem de usar a antiga, ele vai já para a nova, as antigas vão ser expurgadas da memória. Mas e o ela, processo já ela faz. continua como alocado, só para não... Porque eu posso fazer rollback. Isso. O Ela que, tá que o existente. Linux faz swap inteligente, né? Tá muito tempo sem usar, o que, é que ele faz? Joga no pro disco. Então, mesmo a partir de kernel, ele vai ver, pô, essa porra aqui ninguém tá mais chamando. Vou jogar pro disco. Um outro detalhe interessante, eu estou falando de código que não tem alguns bytes. Tá? Então, alguns bytes a mais, alguns bytes a menos. Exato. Byte. A gente tem máquina hoje com... daqui a gente tem 1 tera de RAM, né? Entendeu? Tem esse detalhe. Gracias. En español, ¿puede ser? Si tengo un servidor que está virtualizando máquina y yo solamente actualizo el kernel de las virtuales, ¿es posible tenerlo eso sin necesidad de actualizar el kernel Sim, del host? sim, por supuesto. A pergunta dele foi se eu posso atualizar o kernel só dos gashes, independente do hypervisor que está rodando. Sim, pode ser. Por exemplo, está utilizando VMware, pode cambiar o kernel caliente de todas as VMs que estão correndo arriba de VMware. Quando estou utilizando KVM, hago desde KVM hasta as VMs. Então, vocês podem fazer o que queiras, dependendo de tua infraestrutura. Então, eu comentei com ele que se você usa Hypervisor KVM, aí você faz nas 2 camadas, no KVM com as VMs rodando e dentro das VMs. Então, Em janela diferente ou na mesma janela, tanto faz. Exatamente. Então, de novo, ela é uma tecnologia que, assim, ela está ali por trás de um dos pilares de segurança da cloud da Oracle. Acabaram e a gente os brindes disponibiliza aqui, hein? isso para vocês também, via subscrições. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, a gente agradece aí. Muito obrigado. Assim, a gente até passou um pouco o tempo aí, fica até feliz com vocês terem ficado. Tá bom?